Fala, queridos, tudo bem? Na aula passada eu contei para vocês a história sobre Édipo Rei, né? E já adianto que eu gostei muito dos comentários que eu recebi, né? Fico feliz que vocês tenham gostado também. Então, o nosso objetivo de hoje é falar um pouco sobre as vezes que já caiu no Enem questões sobre a história de Édipo, né? Então eu trouxe para vocês duas questões e a gente vai trabalhar adiante. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui o livro que eu tenho, né? O melhor do teatro grego, que fala sobre a história de Édipo e tem também sobre a história de Prometeu acorrentado, né? Se vocês quiserem, no futuro eu posso contar essa história para vocês também. Então vamos lá. Nesse livro Prometeu acorrentado, nessa história de Prometeu acorrentado, tem um comentário muito interessante que ele é fundamental para a gente entender as questões, né? A primeira citação diz o seguinte: Nunca a vontade dos homens efêmeros violará a ordem prefixada pela vontade de Zeus soberano, né? Que essa citação diz para a gente, né? Que existe a vontade divina que ela é superior à vontade dos homens. Ou seja, os homens não são livres, né? Não é aquilo que você quer que vai acontecer. Né? Tudo quanto acontece é segundo a vontade de Zeus, né? Para essa história, né? Homens efêmeros, essa palavra efêmeros quer dizer simplesmente homens finitos, né? Homens que duram pouco frente aos deuses imortais, né? Em seguida, nós temos uma outra citação aí de Édipo Rei, né? Tá, né, nessa história que eu contei para vocês no livro passado, que ela diz o seguinte: Ninguém detém poder bastante para constranger os deuses e mudar os seus altos desígnios. Ou seja, em outras palavras, ela, ela, ela segue a linha da citação acima e diz tão somente que quem manda é a divindade. É a divindade que traça os acontecimentos terrenos. Beleza? São frases simples, sem muita dificuldade de compreensão, né? Tá aí, ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus altos desígnios. Ou seja, não cabia a Édipo mudar aquilo que já estava traçado na sua vida de modo algum. Então, tudo aquilo que ele passou, matar o próprio pai, acabar por casar com a sua própria mãe, isso já estava destinado pelos deuses de acontecer. Beleza? Então, continuamos agora com a imagem do Candinho. Vocês já ouviram falar do Candinho? É um personagem de uma novela, né? Esqueci o nome da novela. Eta Mundo Bom, né? O que essa frase diz aí dele? Pelo menos é atribuída a ele, né? Eu não vejo essa novela, eu não sei realmente se é dele, né? Mas essa frase diz o seguinte: tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. A história de Candinho na novela eu não sei, porque eu não vejo essa novela, mas eu sei que ela é baseada no escrito de Voltaire, do livro chamado Cândido, né? Que faz, no fundo, uma crítica a essa visão de mundo muito otimista, né? De acreditar que os males da vida, eles no fundo servem a um propósito benéfico, né? Então, uma coisa é o Candinho lá
na roça, na vida simples e tal. Mas e se a gente for parar para pensar um pouco sobre a vida de Édipo, né? É possível dizer que ele foi feliz, que ele é feliz, né? Muito difícil, né? Então, continuando. Depois dessas citações, depois da imagem do Candinho, né? Nós temos aqui um resumo sobre a filosofia de Santo Agostinho, né? Nós estamos aqui na época medieval, um filósofo do norte da África, da cidade de Hipona, né? Ele escreveu dois livros principais, um chamado Cidade de Deus e outro chamado Confissões, né? Então vocês conhecem Cidade de Deus pelo famoso filme brasileiro Cidade de Deus, né? Mas, mas antes desse filme, né, nós temos o livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, onde um dos temas principais que ele trata é a seguinte pergunta, né? Somos livres ou escravos do destino? Então, essa pergunta, no fundo, ela guia a história de Édipo, né? Édipo era livre ou não? Parece que não, né? Se o seu destino estava traçado, como dizer que ele era livre, né? Então, um tema fundamental da época passada de Édipo, mas também dessa época de Santo Agostinho, era, era esse assunto chamado determinismo. E sobre determinismo é, nós tínhamos nessa época duas posições principais. Uma que defendia o fatalismo astrológico, e o que isso significa? Significa a crença que defende que tudo quanto acontece na vida, no mundo, é consequência da, da, da dança dos astros, da dança das estrelas, dos planetas e etc. Né? No fundo, é a crença de que nada é por acaso também. Né? Nós temos também uma outra corrente chamada estoicismo, né? Na época do helenismo, na época mais ou menos por volta, um pouco antes, né, do nascimento de Jesus, que defende que nada acontece por acaso, que o universo é racional, que apesar dos problemas que nós temos em vida, este é o melhor mundo possível. É impossível imaginar um outro mundo melhor do que este, né? E que tudo que nós chamamos mal é um mal aparente, né? O, o que nós pensamos como mal, por exemplo, a morte, para o estoico isso não é um mal. No fundo, ele vê o mal como algo natural. E Santo Agostinho, em resumo, ele concorda com os estoicos, só que ele faz uma revisão técnica, né? Ele chama que o destino como vontade de vida. Ele concorda com os estoicos que nada acontece por acaso, mas em vez de dizer que tudo no mundo é racional, ele é categórico ao afirmar que tudo que acontece no mundo é por vontade divina. Ficou claro? Então, esse é um resumo básico que nós precisamos para responder as questões do Enem. Então, vamos para a primeira questão. Prova de questão de filosofia tem texto. Vocês têm que se acostumar com isso. Então vamos enfrentar essa questão aí, né? Essa questão é do Enem de 2010 e ela diz o seguinte: nós temos aí três partes principais numa questão do Enem. O texto básico, nós temos o comando da questão, que no fundo, é uma pergunta que direciona para as alternativas. E nós temos as alternativas embaixo. Se vocês me perguntarem qual a minha estratégia para fazer uma prova como essa, eu sou enfático em dizer que a primeira coisa que eu faço é ler o comando da questão.
Então, o que é o comando da questão? É o que se pede, é aquilo que está acima das alternativas. Então, a ti- é, como exemplo para vocês, eu farei isto neste vídeo, né? Primeira coisa que eu vou ler antes do texto básico é o comando da questão. E o que ele diz, ó, em cima aí acima das alternativas, ele diz o seguinte: no mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ou seja, o que prega o determinismo? Né? Que nada acontece por acaso na vida. Né? Continuando, ambos, destino e determinismo, são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é dois pontos. Aí nós temos as alternativas. Essa é uma questão, pode parecer a princípio fácil, mas ela é uma questão bem conteudista, né? Porque as alternativas A, B, C, D e E, elas trazem 5 autores diferentes. Então, como que você responde essa questão se você não leu esses autores, se você não conhece esses autores, né? Então, no fundo, Enem é uma maratona mesmo, né? Mas vamos pensar junto essas questões, essas alternativas. Na, na alternativa A, nós temos a citação do Foucault, que diz o seguinte: não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo. Essa é uma famosa frase do Foucault, né? Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: ela trata sobre determinismo? Ela trata sobre destino? Não trata. Então essa alternativa está completamente da fora de jogo. A alternativa B diz o seguinte: quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Apesar desse tema vida e morte, ele permear a história de Édipo, né, destino e determinismo, essa alternativa está completamente fora de questão também, porque apesar de ser tema, ela não tem lógica alguma, não fala sobre determinismo e destino. Né? É possível destacar também que nós temos aí entre as alternativas o Foucault, né, um filósofo ateu, na alternativa D, Sartre, também ateu, Nietzsche, na alternativa E, também ateu, né? Então, assim, só sabendo esse detalhe sobre esses autores, você já descarta 3 alternativas. Schopenhauer, eu sinceramente não sei se ele de fato acreditava em Deus ou não. Mas vamos para a alternativa C, né? Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Essa é a nossa alternativa, né? Porque ela fala de determinismo, ela fala de destino, porque ela defende que a crença em Deus é você subordinar a sua vida ao bem-querer divino. Ou seja, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma desgraça. Para Santo Agostinho, deixa que Deus escreva o que ele quiser na folha da sua vida e confie nele, e isso está diretamente ligado ao tema das tragédias, né? Destino e determinismo. Então essa é a nossa alternativa correta, né? Por tudo que nós vimos antes de lidar com essa questão.
E então essa é a alternativa certa, a C. A D diz o seguinte: nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. É uma citação de Sartre que também não tem pé nem cabeça com relação ao tema da questão. A E também está fora de jogo, né? O homem, em seu orgulho, criou Deus e a sua imagem e semelhança, né? Nessa citação, Nietzsche está praticamente negando a existência de Deus, defendendo que Deus é uma invenção humana. O que isso tem a ver com determinismo e destino? Nada. Então, a alternativa E está fora de questão completamente. Então, conseguimos responder essa questão sem ler o texto que faz um resumo sobre a história de Édipo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar. Eu não vou ler esse texto para não ficar muito grande, porque eu quero corrigir uma outra questão ainda, mas ele faz um resumo de toda a história que eu já contei para vocês no livro, no vídeo anterior. Ou seja, lá, ó, quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas foram informados, né? Então, vocês podem ler, pausar o vídeo, ler se vocês quiserem, né? Vocês podem deixar perguntas se vocês não entenderam a questão, se vocês precisarem de ajuda, pode me perguntar aí nos comentários ou por outra forma de contato ou no nosso site lá da escola, né? Então essa questão ela já está feita, né? A alternativa correta é a letra C. Então vamos agora passar para a questão 2. A questão 2 ela traz em vez de um resumo sobre a história de Édipo, ela traz uma pequena parte da tragédia. Nós temos aí em negrito dois personagens, Édipo e o servidor. Essa é uma questão do Enem de 2016, em que eles dialogam, né? Primeiro o servidor diz: dizem ser filho do rei. Édipo responde: foi ela quem te entregou a criança, ela quem aí, né? A sua mãe, Jocasta, né? Aí o servidor diz: foi ela, senhor. Com que intenção? Édipo pergunta. Para que eu a matasse. Vocês lembram da história que eu contei para vocês? Que quando Édipo nasceu, a, o oráculo disse ao seu pai que essa criança no futuro o mataria e ela casaria com a sua. O Édipo casaria com a sua própria mãe, né? Então, assim, a solução encontrada foi o quê? Matar Édipo. Só que o, o servo ficou com pena da criança e não matou. E isso gerou o resto da história que vocês conhecem, né? Então, não vou terminar de ler. Vamos para o comando da questão. O que ele pergunta lá embaixo ali, ó? O trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia grega, revela o quê? O que é o pano de fundo dessa história de Édipo e da tragédia grega? Vamos ver as alternativas. Alternativa A: a condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto? Não. Apesar de ter incesto no, na história, não é o caso dessa alternativa estar correta. É mais do que isso. Alternativa B: o legalismo estatal, ao punir com a prisão perpétua o crime de parricídio. O que é parricídio? É você matar o seu próprio pai ou mãe. Não. Édipo não foi punido por matar o seu próprio pai, assim, punido por alguém ali, né?
No fundo, ele se sente punido pelos deuses. Então essa questão está fora, essa alternativa está fora também. Alternativa C, a busca pela explicação racional sobre os fatos até então desconhecidos. No fundo, na história de Édipo, em determinado momento, ele começa a buscar uma explicação sobre aquilo que estava mal informado. Ou seja, a cidade passava por um grande problema de seca, de morte, e o principal ali era uma grande investigação para saber quem matou o rei. Mas essa alternativa está fora, porque não é o núcleo da tragédia grega, apesar de ser uma parte da história. Alternativa D, caráter antropomórfico dos deuses na medida em que imitavam os homens. Apesar de nós termos nessa história, né, um caráter antropomórfico dos deuses e certa imitação dos homens, ou seja, os deuses, essas vontades dos deuses são imperfeitas como os próprios homens, essa alternativa também está fora de questão porque ela não ataca o núcleo da tragédia grega. Vamos ver a letra E. A impossibilidade de o homem fugir do destino pré-determinados pelos deuses. Essa é a nossa alternativa, né? O que foi dito no início da história sobre na verdade, na tragédia de Édipo, no fundo eu contei para vocês a narrativa um pouco diferente da escrita na tragédia, mas é a que eu entendi ser a melhor linha do tempo para uma compreensão para vocês. Mas voltando, no início, que nossa história dizia? Que o Édipo casaria com a própria mãe e mataria o pai, né? Viveria essa tragédia. E apesar de lutar, todos os homens lutarem contra essa tragédia, nada disso foi possível. Então, que a história nos conta, em resumo, é que é impossível fugir do que está destinado pelos deuses. Então, essa é a nossa alternativa, né? Com base em tudo aquilo que eu falei no início deste vídeo, né? As citações selecionadas. Fica claro, vou voltar aqui para vocês. Fica claro que aquela alternativa é a resposta da questão, né? Nunca a vontade dos homens efêmeros violará a ordem prefixada pela vontade de Zeus soberano. E segundo, ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus altos desígnios. Ou seja, por mais que a mãe de Édipo e seu pai quisessem alterar a vontade dos deuses, eles não foram capazes de mudar o destino. Ficou claro? Acho que é bem tranquilo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar nos comentários aqui no YouTube ou na plataforma da nossa escola. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, seja dessa matéria ou de outra, também podem me perguntar, que, como vocês sabem, eu também estou estudando como vocês, né? Beleza? Então fica a dúvida para vocês aí. Nós somos livres ou não somos? Ou o destino está pré-determinado pela vontade dos deuses?
Então fica aí essa pergunta para vocês pensarem ao longo do dia. Um grande abraço e até breve.